Paz do Senhor Jesus para vocês que assistem meu canal. Hoje eu vim falar um pouquinho, né, de como foi a viagem que eu fiz lá para minha terra, né? Porque eu contei já o testemunho de como foi a parte espiritual, né? De como foi que Deus preparou tudo, como Deus me tranquilizou. Mas, complementando o último vídeo que eu postei, que você não assistiu, vai lá assistir, que eu contei como foi a minha vida, né, na infância, como eu era... pobre de Deus, eu era muito pobre, né? E aí, hoje eu me lembrei de como Deus me honrou nessa questão financeira também, né? Porque eu viajei, eu esperei 8 anos sem ver minha família, esperando a vontade do Senhor se cumprir na minha vida, né? Então eu orava ao Senhor, eu pedia para Ele preparar um lugar para mim ficar, porque eu queria ficar na pousada, porque assim, eu sou meio estranho, né? A pessoa ficar mais de 15 dias na casa de alguém, depois dos 3 dias já começa a ficar chato, né? E como eu e meu esposo, nós não somos ricos, né? E aí eu tava orando a Deus para nós conseguirmos ficar numa pousada, né? E eu esperei o tempo do Senhor, né, para poder ir lá, embora eu tivesse muita vontade de ir antes, assim, vontade não, necessidade, né, que minha mãe tinha tido um AVC e eu tinha medo dela falecer antes de eu ir lá. Mas eu orei ao Senhor, esperei, pedi para Ele, eu coloquei tudo diante dele, todos os desejos do meu coração eu coloquei diante dele. E eu disse para ele que eu queria ficar na pousada, pois do jeito que eu pedi, assim ele fez, irmãos. Eu não sou rica não, irmãos, eu não tenho nem onde cair morta. Eu tenho um lugar no céu, glória a Deus, assim, mas aqui na terra eu não tenho... Eu vivo bem, sim, graças a Deus, eu não tenho falta de nada. Como do melhor dessa terra, sim, irmãos. Vivo bem, glória a Deus, mas eu não sou rica, né? Mas pela misericórdia de Deus, eu sirvo um Deus que Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele me concedeu ficar assim nessa pousada que eu fiquei. Irmãos, é assim, sabe? É tão... Cara, Deus é muito maravilhoso. Porque sabe onde eu fiquei, irmãos? Sabe onde Deus me deu graça para ficar? Eu fiquei na pousada que os cantores ficam quando vão fazer show na cidade que eu nasci. Sim, Deus me colocou lá, irmãos. Deus me colocou nesse lugar de honra, assim, sabe? Eu considero de honra, porque se eu me lembrar de onde eu vim, né? Que eu não nasci na cidade, eu nasci num sítio que era um pouco afastado da cidade. E eu ia para a cidade para estudar e voltava para casa no mesmo dia. E eu só me lembro das vezes, irmão, que eu passava nessa rua, né? Que fica a pousada, que ela fica bem no centro da cidade. E muitas vezes eu passava nessa rua ali, indo pro lugar onde eu pegava o carro para ir para casa. Aí tinha uma pizzaria assim, e eu passava nas mesas da pizzaria, que às vezes ficava assim na rua, e eu vi o resto de pizza que o povo deixava. E eu senti vontade de comer, irmãos. O resto da pizza que o povo deixava lá, só que eu não comia. Eu passava direto, mas o desejo de comer aquele resto de pizza eu tinha. Só que eu passava direto. E aí... eu vim pra aqui, pra São Paulo, e Deus me chamou. E quando eu voltei lá, irmãos, eu fiquei lá no centro da cidade, lá na pousada. Ai, Deus é tão lindo. Eu fiquei num quarto que era bom. O quarto, irmãos, era uma bênção. Tinha o meu banheiro, um chuveiro quente. Lá, as casas não tem chuveiro quente, irmãos, não tem. Porque lá é uma cidade quente, né? Bem quente. Então, ninguém lá tem chuveiro elétrico. Mas na pousada tem chuveiro elétrico. Olha as bênçãos que o Senhor me deu. O conforto que o Senhor preparou para mim. Por isso que vale a pena ser fiel a Deus, irmão. Vale a pena perseverar. Na pousada tinha ar-condicionado. Irmãos, eu fiquei no quarto que tinha ar-condicionado. Tinha cama boa. Toalhas limpas e cheirosas. Aí tinha o quarto. Tinha Wi-Fi. Tinha TV, se eu quisesse assistir. TV com Netflix. Eu não gosto de... não assistia desenho na Netflix. Tinha Netflix. Tinha uma varandinha também. Aí lá na frente tinha a varanda que dava lá para o centro da cidade. E muitas vezes eu ia lá e ia dizer, meu Deus, quem era eu que passava aqui nessa rua aqui? Morrendo de fome muitas vezes. Vindo da escola com muita fome, sabe? Eu ia pra escola, a bichinha deu... oh, meu Deus, nem roupa eu tinha direito pra ir pra escola. Teve uma vez que o menino da sala falou desse jeito pra mim. Ele disse assim, até que você é bonitinha, mas você não se arruma. Como é que eu vou me arrumar, irmão? Não tinha nem roupa. Eu não tinha nada.
Coitado de Deus, malemar tinha uma calça pra ir pra escola. Como é que eu ia me arrumar? Mas eu era muito esforçada pra estudar, sempre fui. Eu tenho um ensino médio completo, eu me esforcei pra estudar. Me esforcei, gosto de praticar leitura, gosto de aprender. Mas isso já era Deus na minha vida, né? Porque não tem como uma pessoa ser pregadora da palavra se não gosta de ler nem de estudar a palavra. Deus, isso aí eu já nasci com isso. Eu sempre fui estudiosa, sempre gostei de estudar, sempre gostei de língua portuguesa, sempre. Sempre me atentei para escrever correto. É claro que eu acho que eu escrevo um pouquinho errado, né? Que a nossa língua para escrever, meu filho, até nós apanha. Não, eu me esforço, né? Mas foi nesse lugar, irmãos, que Deus me colocou. E eu fiquei nesse lugar o tempo todo em que eu fiquei lá de viagem. Eu fui pra casa de outra amiga que era em outra cidade. Aí eu dormi lá uns 2 dias. Mas o resto dos dias, irmãos, eu passei nessa pousada. Irmãos, e o café da manhã, irmãos, que eu não tinha nada pra comer de manhã. O café da manhã desse lugar, na minha terra onde eu nasci, eu fui lá pra Deus me honrar. O café da manhã dessa pousada é fora do normal, sabe? Não era normal. Era muito farto. Muita comida. Muita coisa boa. A dona da pousada tem uma mão abençoada para cozinhar. Então tinha tantos bolos, tinha pão, tinha muita coisa boa. E tudo diante de mim, sabe? Pra mim usufruir, velho. Todos os dias, irmãos, todos os dias era a mesma fartura. Todos os dias que eu fiquei lá era a mesma fartura. Fruta, mel, bolo, pão, cuscuz, macaxeira, tudo. Eu gravei até um vídeo que eu acho que eu vou postar pra vocês verem a fartura que era o café da manhã todos os dias nesse lugar. E foi isso que Deus fez na minha vida, irmão. Ele me honrou de uma maneira sobrenatural, assim, que eu nem... Quando eu me lembro, eu digo, misericórdia, como Deus é lindo. Que eu saí daquele lugar, irmãos, eu não valia nada. Eu era humilhada. Eu saí humilhada, sabe? Com a mão na frente e outra atrás também. E eu voltei lá como serva de Deus e honrada, irmãos. Honrada. Voltei lá como uma mulher honrada. Eu saí de lá uma menina que não tinha nem juízo na cabeça. E voltei uma mulher honrada, serva de Deus. O que eu quero dizer pra você é: apresente os desejos do teu coração diante do Senhor. E espere o tempo dele, irmãos. Eu esperei 8 anos. Para poder voltar lá para ver minha família. E antes eu já tinha tentado. E Deus não tinha deixado eu ir. E eu não fui, eu obedeci. E quando eu fui, eu provei o melhor de Deus. Então obedeça, independente, irmãos, do tempo de espera. Ore, coloque o teu sonho diante de Deus e espere o tempo dele. Porque tu vai viver o melhor. O melhor Deus tem para ti. A viagem foi, assim, uma experiência muito boa pra mim, porque Deus cuidou de tudo, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, ainda me deu honra, irmão, porque me deu muita honra mesmo, sabe? Eu fiquei no melhor lugar da cidade, assim. A referência era onde eu ficava, onde os cantores famosos, porque de vez em quando vai uns cantores famosos pra lá, sabe? E eles ficam nessa pousada que eu fiquei. Você tem noção do que é isso? Eu não tinha nem ele nem dele, irmãos. Eu não tinha nada na vida, eu caí morta. Eu passava só longe desse lugar quando eu morava lá. Bem longe eu passava, eu nunca tinha nem entrado nesse lugar quando eu morava lá. E quando eu fui lá, porque eu servi a Deus, eu fui pra ficar folhar. E a mulher da pousada é muito gente boa. Inclusive, se você for pra minha cidade, né, que é Bimirim, Pernambuco, fique na pousada, Vale do Mochotó, né, porque ela é uma bênção. A mulher é uma amor de pessoa, a dona do lar. A dona, e o café da manhã realmente é sobrenatural, é o melhor da região. Tá bom? Fique com a paz do Senhor Jesus no teu coração e apresente a Deus seus sonhos, seus desejos, sabe? Em nome de Jesus, tá bom? Deus é fiel.